Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 9. Diz Jesus: eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Amém, irmãos? Glória a Deus. É interessante, irmãos, notarmos na palavra de Deus que Jesus orou por aqueles que creem no seu nome. Que Jesus não orou por aqueles que não creem no seu nome. É interessante isso, hein? Isso é fundamental nós compreendermos pela palavra de Deus que Jesus orou por nós. Jesus estava aqui se despedindo dos apóstolos. Ele sabia que ia morrer, que ia ser martirizado, que ia ter uma morte terrível, uma morte de cruz, que ia morrer por nossos pecados. Então, ele fez uma oração aqui, uma oração sacerdotal. O que significa sacerdócio? Sacerdócio significa aquele que intercede por nós junto de Deus. E Jesus é sumo sacerdote. Veja bem, da ordem de Melquisedeque, não da ordem de Araão, mas da ordem de Melquisedeque. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 2, verso 5, que há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, a intercessão, a mediação entre nós e Deus é feita por Jesus. Agora eu fico impressionado com este ponto, porque Jesus diz ao Pai: eu rogo por eles, discípulos, apóstolos, por aqueles que são servos de Deus. Não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que haverão de crer em mim. Então, estes que haverão de crer em Jesus, estamos nós incluídos nesta oração. É bom que a gente sinta conforto com isto. Veja, não importa o que nós estamos passando. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o abismo, nem as potestades poderão nos separar do amor de Deus que foi manifesto em Cristo Jesus. Então não importa as circunstâncias, os fatos, as lutas, os problemas, as dificuldades, o sofrimento, aquilo que o diabo tem feito, nada poderá nos separar do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Veja que existem dois exemplos clássicos na Bíblia. O primeiro, o apóstolo Pedro. Quando Jesus revelou aos apóstolos que ele iria ser entregue, ele iria ser morto, mas ele haveria de ressuscitar. O apóstolo Pedro disse: olha, eu estou disposto não somente a ser preso contigo, mas a morrer pelo Senhor. Veja bem. Porém, Jesus disse uma palavra para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O diabo te pediu para ir andar com você, mas eu roguei por você. Olha bem, quer dizer que Jesus sabe de antemão tudo que vai nos acontecer, e já sabia de antemão que o diabo havia pedido autorização a Deus
para cirandar com Pedro, moer ele, como milho é moído, acabar com a vida dele. E Jesus, então, como mediador, intercessor, disse: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O maior problema nosso, nas revoltas, no vai e vem que dá nas nossas vidas, é a gente desfalecer da fé. É a gente se revoltar de uma tal maneira, se entristecer de tal maneira, e desistir de Jesus, e desistir do caminho de Deus. Veja bem, de que vale a nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Muitas vezes, Deus quer quebrar algo em nós, quebrar algum orgulho, quebrar alguma soberba, quebrar alguma altivez que reside no nosso coração. A gente muitas vezes se julga muito importante, sabia disso? Eu estou falando de mim mesmo. E quanto a cada um que se autoanalise. Nós nos julgamos importantes demais, valiosos demais. E há um perigo aí da soberba, do orgulho, da altivez, sabe? Achamos que nada acontece segundo o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desígnio. Então Deus permite inúmeras vezes fatos desabonadores para nós, fatos tristes para nós, fatos que nós não gostaríamos de estar passando nesse momento da nossa vida. Nós não gostaríamos. Nos aborrece demais, especialmente dependendo da fonte de onde vem. Entende o que eu digo? Falando da igreja. E Deus permite, com o objetivo de quebrar esse alto valor que nós damos a nós mesmos, de quebrar muitas vezes nosso orgulho, nossa altivez, e nos forjar no fogo do Espírito, nos forjar. Ele nos forja, Ele nos prepara a sermos semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus. E isto dói, porque diz o profeta que foi na casa do oleiro e viu quando o oleiro preparou lá um vaso, e aquele vaso não servia para nada, não era bom. E o oleiro quebrou aquele vaso, fez em pedaços e tornou a fazer outro vaso. Então o profeta diz: assim age Deus com o seu povo Israel e o seu povo igreja. Evidente e claro que Deus age desta forma, que Deus age dessa maneira, e que quando quebra é dolorido, mas quando Ele refaz e nós deixamos refazer, Ele faz um vaso belo, um vaso humilde, um vaso simples, que sabe dar glória a Deus, sabe aceitar a vontade de Deus. É duro aceitar a vontade de Deus. Muitas vezes nós entendemos que coisas têm acontecido conosco, que é o diabo que está fazendo. E muitas vezes não é o diabo. Quer ver como não é? O diabo teve que pedir a Deus para moer Pedro, e Deus permitiu. Porém Jesus, como homem e como sumo sacerdote dos bens vindouros, disse: eu roguei por ti. Rogou a natureza humana, rogou a natureza divina, alabalai, pedindo a Deus que preservasse o apóstolo Pedro, que guardasse Pedro, que livrasse ele do maligno. E ele negou Jesus. A palavra diz em Lucas que ele negou Jesus Cristo. E ele negou Jesus para uma criada, a primeira negação dele. Ele estava ali, eles estavam num fogo. Jesus havia sido recolhido na casa do sumo sacerdote e tinha um fogo aceso no pátio, e a criada chegou e disse: você é um deles, você é um galileu,
você é um nazareno, você é um seguidor de Jesus. E ele disse: de jeito nenhum. Aí apareceu a segunda negativa. Numa outra fogueira, num outro lugar daquele pátio, havia um homem que disse: você é seguidor dele. E ele negou novamente. E pela terceira vez, o outro diz: você é um galileu, quer dizer, você está identificado. Você é um deles. E ele saiu bravo dizendo: eu não sou um deles. E o galo cantou. E Pedro ouviu o galo cantar. E quando ele ouviu o galo cantar, Jesus olhou para Pedro. E Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito. E Pedro chorou amargamente. Por que ele chorou amargamente? Porque ele reconheceu a sua falha. Mas ele reconheceu a sua falha porque Jesus orou por ele. Olha bem a fonte. Aleluia. Agora nós vemos um segundo exemplo. E esse exemplo não é bom. Esse exemplo é triste. Judas Iscariotes. A Bíblia diz no Evangelho também de Lucas que Satanás entrou em Judas. E Judas foi até ao sumo sacerdote e aos escribas e combinou para trair Jesus e entregá-lo. Então eles fizeram uma proposta: nós pagamos para você esse serviço. E lhe pagaram com 30 moedas de prata. Veja bem. E depois eles estavam reunidos para a Santa Ceia, olha só. E na hora que eles estavam reunidos para a Santa Ceia, Jesus fez algumas considerações entre os discípulos, dizendo: olha, é a última vez que eu como com vocês e bebo o cálice da vinha com vocês, até que chegue o reino que eu vos tenho anunciado. Mas vos digo eu, disse Jesus, um de vós há de me trair. Veja. E quando ele disse: um de vós há de me trair, todos os discípulos, com exceção a Judas, começaram a perguntar: sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Tristes eles ficaram, aborrecidos eles ficaram. Jesus disse: é aquele que vai colocar a mão comigo no prato, na hora do pão e na hora do cálice. Veja bem, Judas poderia, ao ouvir essa palavra, ter mudado a sua atitude. Ele poderia ter reconsiderado o que ele estava fazendo. Ele poderia, neste momento, em última hipótese, ter se arrependido. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o motivo pelo qual eu estou fazendo? E se arrepender, puro e simples, pois Jesus havia falado. E quem pôs a mão no prato com Jesus? Foi ele, Judas. Porém, a Bíblia não diz que Jesus rogou por ele. A Bíblia não fala em momento algum que Jesus fez o que fez com o apóstolo Pedro. Com o apóstolo Pedro, Jesus disse: eu roguei por ti. Aleluia. Então, quando Jesus roga por alguém, existe uma saída, existe uma bênção, existe a possibilidade 100% de nós permanecermos em Cristo, de nós não desviarmos do caminho de Jesus, não largarmos Cristo de lado, mas permanecermos nele. Não importa o quanto o nosso coração esteja pesado, quantos problemas tenha vindo sobre nós, mas nós permanecemos, porque Jesus, quando rogou por nós, como está em João 17, verso 9, o Espírito de Deus nos protege,
nos guarda, nos orienta, labalai, rimandai, e protege a tua vida, meu filho, minha filha, e por isso tu não tens que temer, porque aquele que pode tudo, rogou por você, rogou por nós, rogou pelos servos de Deus de verdade, aleluia, aleluia. Ainda que o diabo tenha obtido a permissão por algum tempo de complicar nossas vidas, de atrapalhar nossos passos, de colocar obstáculo nas nossas vidas, saiba você que maior é aquele que nos ama do que o diabo, é maior Cristo, e ninguém pode nos separar do amor de Cristo, aleluia. Se estamos nele, não podemos temer. Não devemos temer, tanto que o salmista foi atacado demais pelo diabo, e ele chega a dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Veja que o salmista sabia o que estava dizendo. Quando ele disse a vara serve para correção, a vara serve para açoite, a vara serve para atacar o inimigo, mas o cajado com a ponta torta serve para pegar a ovelha que está caindo, que está desgarrada, e trazer de volta para o redil, e trazer de volta para o rebanho. Likalamanandri Suryama. Aleluia. Neste mundo, Jesus diz, tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis também. Existe uma passagem bíblica em que Jesus falava com os discípulos, e ele olhou, e ele viu, os apóstolos não. Ele disse: eis que o príncipe do mundo está se aproximando, vamos embora. Ele não tem nada em mim, olha só, vamos sair daqui. Quer dizer, não adianta, diabo, querer nos derrubar, não adianta querer nos atrapalhar. Sabe por quê? Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a potestade, nem o abismo, nem o porvir, nada nos pode separar do amor de Deus que foi derramado por nós, e Ele está em nós, glória a Deus. Ele, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que tudo pode, o Senhor que está vendo a tua tristeza, está vendo a tua decepção, está vendo a tua agonia de alma, está vendo a tua sinceridade, está vendo a tua revolta contra o que está errado, e nós não podemos fazer nada, mas Ele tem cuidado de ti, te guardado, te preservado, porque Ele rogou por você, aleluia. Ele pediu por você, Ele disse: tu és meu servo, tu és minha serva, nada temas, eu sou contigo. Quando vem a provação, quando a provação passa, nós ficamos mais fortes. Há um termo que eles têm costume de usar nos dias de hoje, resiliente chama. Resiliente é o caso de uma pessoa que passa uma série de lutas, uma série de injustiça, e quando acaba, ao invés de estar derrotado no chão, a pessoa se levanta mais forte e diz: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Analise durante a jornada da tua vida, e eu da minha vida, quanto nós já passamos, quantas guerras, quantas lutas, quantas pelejas diferentes, pelejas com personagens diferentes, lutas diferentes, angústias diferentes, mas nós estamos em Cristo, aleluia, firmados no Senhor, nossa rocha, glória a Deus, aleluia. Quando o inimigo vem para te acusar, você tem o sumo sacerdote, Senhor Jesus. Eu recorro ao Senhor, aleluia, porque o teu sangue
me purifica de todo pecado, aleluia. Eu não aceito essa imputação, essa atribuição, essa culpa, eu não aceito, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu me alegro em Ti, Senhor, porque Tu és o Deus da minha vitória, o Deus da minha salvação, o Deus em quem eu confio, aleluia, oh glória a Deus. Deixa Deus trabalhar contigo, deixemos Deus trabalhar conosco. Por quê? Porque Ele está triturando, santificando, purificando, aperfeiçoando cada vez mais nesse caminho cristão. Esse caminho cristão é realmente difícil. Esse caminho cristão é um caminho de lutas, é um caminho de angústia, é um caminho de dificuldade. Ele diz, a porta é estreita, o caminho é estreito, mas porfiai por entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e muitos são os que vão por ela, mas porfiai por andar pelo caminho estreito, e entrai pela porta estreita, oh glória, que conduz à vida eterna, porque o Senhor é o meu pastor, e nada há de me faltar. O Senhor é o meu consolador, Ele vai me consolar. O Senhor é que me dá vitória, o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha resposta, o Senhor é o meu refúgio, aleluia. Aleluia. Veja, até o profeta Elias buscou refúgio numa caverna, num buraco, porque havia caído em melancolia, porque havia caído em tristeza, porque disse, não tem ninguém, Senhor, só eu, Senhor, só eu. Está lá Jezabel, está lá o rei, quanta idolatria, eles estão dominando, mas o Senhor disse, eu tenho mais 7.000, que não dobraram o joelho a Baal, aleluia. Seja um desses 7.000, meu irmão, minha irmã, seja um desses guerreiros fortes, que não desanimam, que não se entregam, que não vacilam, mas que permanece na rocha, porque Jesus diz, é sob a rocha que eu edificarei a minha igreja, e as chaves do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia. Porque Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então eu também te digo, filho de Barjonas, não foi carne, não foi sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra, e sobre essa afirmação, e sobre essa fé, eu edificarei a minha igreja, e as chaves do inferno não prevalecerão contra ela. Nós que habitamos a sombra do Onipotente, aleluia, descansaremos, diz o Senhor. Descansa, e com o teu olho verás 10.000 caindo à tua direita, 1.000 à tua frente, e eles não te tocarão. A praga não chegará na tua tenda, porque eu sou contigo, eu te livro, eu te guardo, eu te abençoo. Nada temas dos dias difíceis que estão para vir sobre a face da terra. Crê somente, confia somente, aleluia. Então a aplicação de João 7 verso 9, eu roguei por eles, não roguei pelos que são do mundo, mas roguei por aqueles que me deste, aleluia. Jesus rogou por você, meu irmão, por você, minha irmã, que está aqui na igreja, porque Ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e como filho, e como homem, e como sacerdote, Ele entrou e disse para o Pai, eu estou orando por vocês. Ainda está orando por você, ainda está orando por mim, e continua orando, aleluia, para nos guardar até o dia final. Então não temas, alegra o teu coração, joga fora a tristeza, alegra a tua vida. A alegria do Senhor é a minha força, diz o salmista, aleluia.
aquele que se alegra no Senhor. O Senhor concede o que o coração pede. Salmo 37. Confia no Senhor, estriba no Senhor, faz dele o teu braço forte. Aleluia. Saiba, este Jesus poderoso rogou por Pedro. Por isso ele se arrependeu quando ele negou Jesus e chorou amargamente. E não perdeu o seu apostolado. Para Judas Iscariotes, não houve, não foi pedido, Jesus não rogou por ele. E ele ouviu o que Jesus disse: o que me trai é o que mete a mão comigo no prato. Mesmo assim ele não se arrependeu, ele não mudou. Por quê? Porque ele não tinha a cobertura daquele que é o sumo sacerdote. Aleluia. Quando disserem para você assim: olha, você está sem cobertura de oração, diga: engano seu, meu irmão. Engano seu, minha irmã. Eu tenho um que ora por mim, sabe quem? Jesus Cristo. O Senhor, o Todo-Poderoso, aleluia, Ele roga por nós. Adquire no seu coração esta firmeza e esta segurança, aleluia. Tem um conto que diz que tinha um avião voando e que esse avião estava com dificuldades de voar, poderia cair, e tinha uma criança nesse avião. E as pessoas estavam desesperadas dentro do avião e viram aquele menino tranquilo no meio da turbulência. Então perguntaram: menino, você não tem medo desse avião cair? Ele falou: eu não, meu pai é o piloto. Diga: Jesus, o Senhor é o piloto da minha vida. Aleluia. O Senhor é o piloto da minha vida. A quem temerei, Senhor? Oh, glória a Deus. Aleluia. Nem seta, nem mortandade, nem macumba, nem umbanda, nem quimbanda, nem magia negra, nem satanismo, nada poderá nos deter, porque Jesus é mais poderoso. Glória a Deus. Não há ninguém semelhante a Ele. Ele é tudo para nós, aleluia. Não tema mais, não tema nem a morte. Como diz o salmista: ainda que eu esteja no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Que medo eu haverei de temer? Jesus é o meu piloto. Jesus é o teu piloto. Jesus é o garantidor. Ele deu a vida eterna e Ele garante essa vida eterna. Ele diz: perseverai até o fim e tereis a coroa da vida. Aleluia. Não desanima. A nossa fé está fundada em Cristo, no Senhor, no Rei da Glória, no Senhor dos Exércitos. A quem haveremos de temer? A mal nenhum, a homem nenhum. Não devemos temer más notícias. Está cheio de notícia ruim para te desanimar, me desanimar, nos desanimar. Mas nós temos conhecido o nosso pastor, que é Jesus Cristo, o sumo pastor, o supremo pastor das nossas almas, o que nos guarda, o que vela por nós. A Bíblia diz que o santo de Israel não dorme, o santo da igreja não dorme. O santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nada temas. Tira o temor do teu coração. Aliás, a Bíblia diz, numa das cartas de João, que o temor, aquele que tem temor, Deus não se agrada dele, porque o temor é dúvida. Esse temor é dúvida. Nós devemos ter o temor reverencial. O que é temor reverencial? O temor, respeito, reverência, adoração ou veneração ao único e eterno e todo-poderoso Deus, aquele que é tudo para nós. Aleluia.
aquele que tem olhos e vê, tem mãos e socorre, tem poder inigualável. Aleluia. É aquele que disse: mar, abre-te. E o mar abriu para Moisés, abriu para o povo de Israel, e passaram a pé enxuto. Aleluia. Que milagre tremendo. Uma vez um religioso disse para mim: foi maré baixa. Eu falei: interessante, hein? Se foi maré baixa, o milagre foi maior. Sabe por quê? Porque os egípcios morreram. Os egípcios morreram na maré baixa. E era um padre que falou isso para mim. Eu disse: pois é, o milagre é maior. É maior ainda, porque na maré baixa morreram egípcios, e na maré baixa então passou o povo de Israel. Você está dizendo isto, que não foi milagre? Pois foi milagre, porque na maré baixa os egípcios morreram, os carros afundaram, e a ciência detectou, saiu nos meios de comunicação, os carros afundados lá no Mar Vermelho. É esse Deus poderoso, esse Deus poderoso, que tem poder para perdoar, que tem poder para abençoar, que tem poder para resolver, que tem poder para nos levar para a eternidade. E Ele diz: não turbeis os vossos corações. João 14, versículo 1 e seguintes: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar lugar para vocês, e quando preparar lugar para vocês, eu voltarei para vós, para vos levar comigo, para que onde eu estou. Amém. Mas veja o verbo que Jesus usou. Ele não diz para que onde eu estiver, mas ele diz para que onde eu estou. Como homem, ele estava no meio dos discípulos. Como Deus, natureza espiritual de Cristo, onipresente, ele estava na glória. Aleluia. É tremendo isso aí, irmãos. São pedacinhos que nos passam desapercebidos muitas vezes. Para que onde eu estou, vós estejais também. Como diz Charles Spurgeon, ele diz: onde está Cristo, está os céus. Onde não está Cristo, não está presente o céu. Aleluia. Olha que coisa tremenda, hein? Estar com Cristo é muito melhor, diz Paulo. É muito melhor. É muito melhor estar com Cristo, mas se Ele me quer ainda na terra, para que eu pregue a palavra, eis-me aqui, Senhor, oh glória. E olha que ministério difícil. E olha que dificuldade tremenda. Quando pregaram contra a falsa deusa Diana, foram presos e jogados na prisão e receberam açoites. Mas de madrugada veio um terremoto, enquanto eles louvavam a Deus, e as portas da prisão se abriram, e o carcereiro ia tirar a própria vida, e disse para Paulo e Silas, perguntou: o que eu devo fazer para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Este homem que açoitou Paulo e Silas, os levou para a casa dele de madrugada, acordou a mulher e os filhos, e eles pregaram o evangelho a todos, e todos foram batizados naquela madrugada, naquela noite, porque creram no Senhor Jesus, tanto ele quanto os filhos. Aleluia. Pois é, Paulo e Silas não se deram por ofendidos, não ficaram bravos, não ficaram revoltados, não quiseram deixar a sua fé, porque estavam na prisão, mas sabe que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o Pai enviou seu Espírito
E o Espírito do Pai te trouxe até aqui, aleluia. Não existe sorte, mas existe desígnio de Deus, porque todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado por Deus? Você foi chamado por Deus? Então erga sua mão, não tenha vergonha não. Isto, você crê no Senhor Jesus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Então tudo concorre para o teu bem, para o nosso bem. Glória a Deus. Tudo. Sabe, irmãos, eu acho extraordinário. No dia que eu estou mais abatido, assim, eu estou abatido. É quando Deus mais usa. Porque Ele usa o que é pequeno para fortalecer o grande. Ele usa o fraco para derribar o forte. Ele usa o que não é para provar aos sábios o seu poder. Aleluia. Davi, que não era, matou Golias, que era. Era um suposto vencedor. Era um suposto guerreiro invencível. Foi para o chão e morreu. E Davi permaneceu. Pois é, você que tem dito: Senhor, eu não sou nada. Mas você crê em Jesus? Então você está enganado. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus posso todas as coisas. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante os meus inimigos. Você sabia que a promessa muitas vezes não está cumprida ainda na tua vida? Porque Deus há de preparar uma mesa perante os teus inimigos. Ele vai mostrar que Ele é contigo. Ele vai derramar óleo sobre a tua cabeça. Ele vai derramar o Espírito Santo sobre você. E o seu cálice, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito vão transbordar, glória a Deus. E Ele vai dizer: aqui está aquele que foi humilhado. Aqui está aquele que agora eu levanto e eu honro e eu torno digno. E eu exalto, aleluia. Você crê? Essas são as palavras de Deus na noite de hoje. Não devo e não posso acrescentar mais nada ao que Ele falou nessa noite, aleluia. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus, aleluia.